seja de queixa-crime. Agora, cuidado. Tem uma novidade desde 2009 que ainda não caiu no exame da OAB. A injúria qualificada, que é em razão da raça, da etnia, da origem, da condição de idoso, de deficiente físico. Essa ação penal agora é de titularidade do Ministério Público. O ofendido, que é injuriado de forma qualificada, ele representa para o Ministério Público e aí o Ministério Público deflagra a ação penal. Gente, todo mundo viu, há 2 semanas atrás, uma cena triste no Brasil de um médico que ia ao cinema, ia furar fila, e aí a pessoa no cinema, a atendente no cinema, a pobre da funcionária no cinema, quis impedi-lo e ele começou a ofender porque se tratava de uma negra. Quer dizer, eu costumo até dizer em sala de aula que preconceito no Brasil é algo que não deveria existir. Nós somos um país pacífico, nós somos um país que recebeu inúmeras pessoas, inúmeros povos de outros lugares. Então, acho que ninguém tem o direito de ser preconceituoso no Brasil. E aconteceu 2 semanas. A mídia, ela tende a nos ensinar errado, dizendo que seria crime de racismo. Nada disso, nada disso. Quando a ofensa é direcionada a uma pessoa especificamente, se trata de injúria qualificada. Então, no caso, como foi uma injúria em razão da raça, da etnia, da origem, então, nesse caso, a injúria qualificada, 140, parágrafo 3º do Código Penal, 145 do Código Penal, a injúria qualificada passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado, então, porque Tânia e todo mundo que está me assistindo aí, que está muito bacana, a FGV adora, na parte de penal e processo, historinha. Caio, Tício, Mévio, os personagens padrões de toda e qualquer prova, eles adoram colocar uma historinha. Cuidado, que pode vir uma historinha onde você tem que tomar um certo cuidado em relação à ofensa. Se essa ofensa for em razão da raça, etnia, origem ou condição de idoso, como está lá no 140, parágrafo 3º, muito cuidado, que o crime agora é titularidade do Ministério Público, ação penal pública condicionada à representação. Então, cuidado. A maioria dos crimes contra a honra são passíveis de queixa-crime. Agora, a injúria qualificada, não. E ainda, para antes de eu passar para uma súmula do STJ, muito cuidado com esse detalhe da representação. Por que eu estou com receio em relação a essa questão da representação? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Maria da Penha. Daqui a pouquinho, quando a gente for entrar na parte de leis especiais, eu vou falar um pouquinho sobre a lei da violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Agora, em relação a essa representação, regra geral do Código de Processo Penal. Uma vez feita essa representação, artigo 39 do Código de Processo Penal, uma condição de procedibilidade, uma manifestação de vontade. Uma vez feita essa representação, será que o ofendido pode retirar essa representação? Muito cuidado, que ele vai trocar na nossa prova o termo até o oferecimento para até o recebimento. É muito comum o examinador da FGV trocar um termo só para te complicar. Concentração máxima. A regra do artigo 25 qual é? Só pode ser retirada a representação até o momento do oferecimento. Não vai me confundir com recebimento. Recebimento é um momento posterior, onde o magistrado analisa as condições da ação, se tem justa causa, se tem interesse, se tem possibilidade, se tem legitimidade. Então, o recebimento é um momento posterior. Anota isso, artigo 25 do CPP, só pode retirar a representação até o momento do oferecimento da ação penal. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. A súmula do STJ, gente, que eu separei para vocês, foi a súmula 455. Por que eu separei a súmula 455? Desde 2008, a nossa banca, a FGV, ela pede pra gente a reforma de 2008. Então, nesse caso, como ela pede a reforma de 2008, eu tenho uma preocupação, porque a súmula 455, ela aborda um aspecto da reforma de 2008
que ainda não caiu no exame da OAB. Então eu tenho uma preocupação nesse sentido. Vamos olhar a súmula 455? A súmula 455 do STJ diz o seguinte: a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Então, olha só, gente. Se o nosso magistrado não conseguir citar o réu, ou seja, a citação por edital, quais são as 4 consequências, segundo o artigo 366, em relação à paralisação do processo? Não obtida a citação pessoal, não obtida a citação por edital, especificamente do 366, o que acontece com o processo? Primeiro, suspensão do processo. Segundo, suspensão do prazo prescricional. Terceiro, possibilidade de decretação de provas urgentes. E quarto, possibilidade de prisão preventiva. Aí vem a súmula 455 e diz o seguinte: olha, esse despacho que decreta a possibilidade de provas urgentes tem que ser um despacho concretamente fundamentado. Olha que preocupação interessante do STJ. Era muito comum na prática os despachos padronizados. Colham-se as provas urgentes. Agora não. Agora o STJ exige que, para efeitos de decretação de prova urgente, esse despacho seja concretamente fundamentado. Ok? Então, galera, de olho na súmula 455 do STJ, que combina com o 366. Muito bem, vou fechar essa parte de súmula falando sobre a súmula vinculante 11. Galera, tá na hora de cair. Tá na hora de cair a súmula vinculante 11, o uso excepcional de algemas, por um motivo. Se a gente pegar o universo das súmulas vinculantes, 4 são de penal e processo penal. A súmula 14, que fala sobre o direito de vista do advogado no momento do inquérito, já caiu 2 vezes na primeira fase. Uma na parte de ética, outra na parte de processo penal. A súmula vinculante 24, crimes tributários, já caiu na segunda fase. A súmula vinculante 26, que fala sobre os crimes hediondos, sobre a progressão de regime nos crimes hediondos, já caiu 2 vezes. Ou seja, está faltando cair a súmula vinculante 11, que é o uso excepcional das algemas. Não custa nada a gente dar uma lidinha na súmula vinculante 11, que é uma tentativa do nosso Supremo Tribunal Federal em proteger o princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana. Então, o que eu quero que você guarde em relação à súmula vinculante 11? Primeiro, que é um uso excepcional. As algemas agora são excepcionais. Pode cair na nossa prova domingo. Dentre as opções abaixo, marque a assertiva referente à possibilidade atual de uso de algemas. Quando que vai usar as algemas? Anotem aí: resistência, perigo de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia. Então são só esses 3 casos que cabem hoje o uso de algemas. Agora vamos imaginar que as algemas foram utilizadas de forma indiscriminada. Vamos imaginar que foram utilizadas de forma indiscriminada. Olha como a súmula é radical. Em relação ao agente público, nós teremos 3 consequências. O agente público vai responder administrativamente, disciplinarmente, como que é a súmula, vai responder civilmente e ainda vai responder administrativamente, penalmente. Ou seja, nas 3 esferas: penal, administrativa e civil. Cuidado, o crime que o agente público comete é realmente o crime de abuso de autoridade. Agora, não parou ainda não. O Estado vai ser responsabilizado e, mais ainda, além do Estado ser responsabilizado, o ato pelo qual foram utilizados as algemas será considerado nulo. Então, professor, você está me dizendo que se amanhã uma pessoa for presa, algemada, e não for justificada essa excepcionalidade por escrito, a prisão vai ser ilegal? A prisão vai ser nula? Sim. A prisão vai ser nula, a prisão vai ser ilegal e vai caber relaxamento de prisão com base no artigo 5º 65. Seguidores maravilhosos que estão aí acompanhando a nossa TwitchCam, qual foi a última peça que caiu de penal na segunda fase? Um relaxamento de prisão. E eu vou te dar uma dica agora, saindo já das súmulas,
já que eu falei de uma do STF, uma do STJ e uma súmula vinculante, o tema mais quente da prova de domingo. Gente, caiu na última segunda fase a peça de relaxamento. Na prova feita pelo pessoal de Duque de Caxias, aqui do município do Rio de Janeiro, que 600 alunos tiveram que retornar para fazer uma nova primeira fase. Nessa nova primeira fase, caiu uma questãozinha de prisão. Ao meu entender, o examinador está demonstrando que nessa prova de domingo vai cair uma questãozinha sobre a nova lei 12.403 de 2011, que é a lei nova das medidas cautelares. Muito cuidado com ela, atenção absoluta. Amanhã eu vou falar nas revisões aqui do curso Fórum, vou falar na revisão lá em Curitiba, que eu estou lá indo lá às 5 horas da tarde para fechar a revisão. Eu vou falar muito sobre essa nova lei de prisão. O que eu quero que você guarde em relação a essa nova lei de prisão? Se você me perguntar, professor, qual é o artigo mais polêmico dessa lei, eu já vou te dizer qual é. O artigo mais polêmico dessa lei é o artigo 319 do CPP. Muito cuidado com o artigo 319 do CPP. São as medidas cautelares diversas da prisão. É isso mesmo. A nova lei 12.403 é, sem sombra de dúvidas, uma das leis mais desafiadoras que nós já temos. Sabe por quê? Porque a lei 12.403 vai exigir de todos nós, eu, você, do seu amigo, da sua mãe, da sua família, uma mudança de cultura. Exatamente, a nossa cultura de lei da ordem, de política criminal emergencial, ela vai ter que mudar. Porque o objetivo da nova lei qual é? A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. E para isso, o legislador trouxe no artigo 319 medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz agora só vai prender em último caso. Ou seja, ele vai primeiro buscar essas medidas cautelares que podem ser adotadas isolada ou cumulativamente. E aí, se não tiver resultado, aí sim ele vai buscar uma prisão. Destaco para todos vocês a medida cautelar mais polêmica, a do artigo 319, inciso 9, a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica realmente é uma medida cautelar polêmica. A pessoa vai ficar com uma pulseira, vai ficar com uma tornozeleira. A gente não sabe bem ao certo como é que vai ser. Na prova, isso não importa. O que importa é que a monitoração eletrônica é uma medida cautelar. Destaco ainda a fiança. A fiança ressurgiu das cinzas com a nova lei 12.403. E o cuidado, delegado pode determinar a fiança? Delegado pode determinar a fiança, sim. Artigo 322, em crimes até 4 anos. Crimes até 4 anos. Muito cuidado. Aí vem o examinador e pergunta assim para você. E se for um crime acima de 4 anos? Ora, o juiz vai determinar a fiança. Mas ele tem um prazo. Segundo o artigo 322, o juiz tem 48 horas para determinar essa fiança. Cuidado, gente. Porque na FGV, eles mudam o 48 por 24. E eu não quero você caindo nessa pegadinha. De olho vivo, que o juiz determina a fiança num prazo de 24 horas, de 48 horas. Não faz, cuidado para não se confundir com o 24 horas. Tranquilo? 48 horas, então, do artigo 322. A fiança é uma medida cautelar. Uma outra medida cautelar muito famosa é o comparecimento periódico em juízo, ou até mesmo a proibição de se ausentar da comarca. Uma outra novidade em relação à prisão é a novidade da prisão domiciliar. É muito comum a gente conversar com as pessoas e perguntar, e aí, você conhece a prisão domiciliar? Ah, eu conheço, claro. Para quem cabe a prisão domiciliar? Aí as pessoas, cabem para o rico. Não, gente, cuidado, que agora nós temos parâmetros sólidos de quem cabe e para quem não cabe a prisão domiciliar. 2 cuidados. Lá no Estatuto do Idoso, o idoso é aquele com 60 anos. Olha só uma questão vindo na prova para vocês. Caberá a prisão domiciliar segundo o estudo sistemático e harmônico do CPP com o Estatuto do Idoso para o idoso com 60 anos ou mais. Aí o meu aluno desavisado, que não fez essa revisão, vai olhar assim, né? Coerente, né? 60 anos é o idoso, então acho que eu vou marcar. Meu Deus, ele vai se machucar.
Por quê? Porque a lei, Código de Processo Penal, define que a prisão domiciliar é para o maior de 80 anos, galera. Maior de 80 anos. Cuidado, não é o de 60 anos do Estatuto do Idoso. Outro cuidado, em relação à gestante. Em relação à gestante. Cabe prisão domiciliar para gestante? Cabe. Mas a gestante, em que período de gestação? A partir do 7º mês ou em alto risco. A partir do 7º mês ou em alto risco. Cuidado na hora da tua prova. Mais uma dica de prisão, que eu queria comentar com vocês sobre prisão preventiva. A prisão preventiva hoje, ela tem algumas novidades, principalmente em relação aos legitimados para a prisão preventiva. Com a lei nova, o assistente poderá pedir a prisão preventiva. O assistente não podia, hoje ele pode. Um outro cuidado, juiz de ofício pode decretar a prisão preventiva? Pode, tão somente durante a ação penal. Cuidado, gente. O juiz, na lei anterior, podia de ofício prender tanto durante o inquérito quanto durante a ação penal. Agora não. Com a lei nova, só durante a ação penal, só durante o processo. E um artigo que me chama muito a atenção, é o artigo 313, tá? O artigo 313 que eu estou buscando aqui para vocês. Me chama muita atenção o artigo 313, no seguinte sentido: caberá prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Atenção! A prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Não vai me colocar 2 anos na hora da prova, não é? Muito cuidado, então, com essas novas regras de prisão preventiva. Eu, inclusive, coloquei à disposição de vocês, tá com a tia Tânia, mandei por e-mail para ela, uma apostila perfeitamente tranquila para você fazer uma revisão até domingo. É uma revisãozinha de processo penal, muitos quadrinhos esquematizados para te ajudar e você ganhar tempo em relação ao estudo. A minha última dica de processo penal, até porque eu não posso invadir o tempo do mestre André Maia, que vai entrar aí depois, meu amigo do Supremo, carioca como eu, e hoje vive em BH. O professor André Maia vai entrar depois de mim, então não vou invadir o espaço dele. A última dica que eu tenho que te dar sobre processo penal, para falar um pouquinho sobre as leis especiais, é em relação ao tema de recursos. Galera, o tema de recursos caiu na última prova 2 questões. Das 5 de processo penal, das 6 de processo penal, caíram 2 questões de recurso. Então, gente, uma dica rápida sobre o tema de recursos para vocês. Qual é o único recurso hoje privativo da defesa no processo penal? Embargos infringentes e de nulidade. Artigo 609, parágrafo único, nós temos os embargos infringentes, que é aquele recurso lá do 609, parágrafo único, decisão por maioria no tribunal, apresenta-se a defesa embargos infringentes. Ok? Tudo certinho, tia Tânia? Tudo certinho aqui, o pessoal tá super ligadaço aqui, né? Porque o pessoal não quer perder nada, né? Postei de novo, já postei aquela hora a apostila, acabei de postar de novo aqui. Baixa a apostila do professor que tá cheinha de dicas lá. Dê uma olhada aqui, tem uns quadros, super bacana aí a apostila que o professor fez para vocês. Vamos lá. Então agora, como a gente combinou, vê se você concorda comigo, até porque você como apresentadora, né, quem sou eu para direcionar alguma coisa? Eu tenho mais 15 minutinhos, 20 minutinhos. O que você acha de eu separar umas dicas legais de leis especiais aí pra galera? O pessoal tá esperando, porque eu avisei que o professor ia falar também sobre leis especiais aí. E eu acredito que é uma séria concorrente aí. E tá presente nas provas aí, com certeza. Você não sabe, das 11 questões de penal e processo penal, uma é de lei especial. E qual é a lei especial, tia Tânia, que mais caiu na prova da OAB até agora? Olha, sinceramente eu não sei, mas eu acho que vai cair Lei Maria da Penha. Vamos falar então, primeiro da lei que mais caiu e depois eu encerro com a Maria da Penha. Vamos lá então.
Então, olha só, gente, a lei que mais caiu até hoje na prova da OAB, lei especial que mais caiu, é a lei do Juizado Especial Criminal, a lei 9.099 de 95. Muito bem, o que eu queria que você soubesse sobre a lei 9.099 de 95? Primeiro, qual é o objetivo do juizado? O objetivo do juizado é julgar aqueles crimes onde não há uma preocupação pública, o Estado não está muito preocupado, não vai interferir na gente enquanto sociedade. E o nosso Estado, nossa lei, denominou como crimes de menor potencial ofensivo. Crimes bagatelares, crimes de pequenas causas. Antigamente se chamava juizado de pequenas causas. Muito bem. Crime de menor potencial ofensivo é aquele crime cuja pena máxima, em abstrato, não ultrapassa 2 anos. Então, todo e qualquer crime cuja pena máxima abstrato não ultrapassa 2 anos será julgado no Juizado Especial Criminal. Mas, como eu disse a vocês, o nosso objetivo do juizado é justamente evitar o processo, é evitar ter a instauração processual. E é aí que pode vir uma questão na tua prova. Quais são as medidas adotadas pela Lei 9.099 para se evitar a instauração do processo penal, para se evitar o processo como um todo? Primeira medida, a composição civil dos danos, do artigo 74 da Lei 9.099. Então, no artigo 74 da Lei 9.099, nós temos a composição civil dos danos. Qual é o objetivo da composição civil dos danos? Um acordo. O conciliador vai tentar colocar o autor e a vítima frente a frente para eles entrarem num acordo. O que é mais bacana dessa composição é que se está em jogo um crime que é de ação penal pública condicionada à representação ou um crime de ação penal privada, guardem isso, a composição civil feita extingue o procedimento, acaba o procedimento. Ou seja, se equipararia a uma renúncia, porque se ele está compondo civilmente ali os danos, está entrando num acordo, está demonstrando para a gente que não há interesse em prosseguir com aquele processo, com aquele feito procedimental ali, aquele início todo. Então, o artigo 74, parágrafo único, traz essa questão para a gente, ok? O acordo feito nos casos de pública condicionada à representação e nos casos de ação penal privada acaba com o procedimento. A segunda medida despenalizadora que nós temos na Lei 9.099 é a transação penal. Uma medida que é uma proposta do Ministério Público para que se encerre o feito. Ao invés de ter o processo, o que o Ministério Público faz? Oferece a proposta, que é uma pena alternativa, uma pena restritiva de direitos, e aí, aceitando a transação penal, o feito se encerra. Qual é o cuidado da transação? Segundo o artigo 76, quem tem direito à transação? Todos aqueles que não se encaixam nos proibidos do 76, parágrafo 2º. Então você vai fazer uma pesquisa no 76, parágrafo 2º, se a pessoa não se encaixar ali, ela tem direito subjetivo à transação. Agora, o mais importante não é isso não. Quais são as consequências da transação? Porque o Estado, através da lei, tem que oferecer, tem que estimular a transação. Muito bem. A transação penal só tem uma consequência. Nos próximos 5 anos, a pessoa não pode aceitar uma nova proposta de transação. Essa é a única consequência. Não vai gerar reincidência, não vai gerar nenhuma mazela para quem está aceitando a transação. Então é a forma de incentivar. A terceira medida despenalizadora que nós temos no GCRIM é a do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a necessidade de representação para os crimes de lesões corporais leves e culposas. Galera, a regra geral, eu vou falar Maria da Penha daqui a pouquinho, a regra geral continua a mesma. Lesões corporais leves e culposas, crimes de ação penal pública condicionada à representação. Sem problema nenhum. 129 do Código Penal, combinado com 88 do Código Penal, da Lei 9.099. Sem problema nenhum. 129 do Código Penal, 88 da Lei do Juizado. Lesões corporais leves e culposas ainda continuam sendo com a representação.
Professor, por que esse artigo 88 é uma medida despenalizadora? Porque ele evita, ele prejudica o processo. Ele, na verdade, cria um obstáculo, porque o ofendido vai ter que representar. Porque sem essa representação, o Estado não vai poder agir. Então é uma medida despenalizadora. Porque medida despenalizadora é toda aquela medida que evita o processo. Não tão somente aquela que tira a pena. Aquela que evita o processo também é considerada medida despenalizadora. E a última delas, a suspensão condicional do processo. Artigo 89. Dois cuidados. A suspensão condicional do processo não se confunde com suspensão condicional da pena, lá do direito penal. Não se confunde. A suspensão condicional do processo, você vai olhar para a pena em abstrato. Se a pena máxima em abstrato, se a pena máxima, mínima em abstrato, pena mínima em abstrato, não for superior a 1 ano, na suspensão condicional do processo, se a pena mínima não for superior a 1 ano, pode caber a suspensão condicional do processo. Segundo detalhe, é uma medida despenalizadora que não é tão somente do juizado. Em outros lugares, vários criminais, por exemplo, podem ser utilizadas as medidas despenalizadoras do artigo 89, a suspensão condicional do processo. Sobre esse tema, nós temos uma súmula. Súmula 696 do Supremo, de olho nela. Uma súmula muito famosa, cai muito em concurso público, a súmula 696. O que diz a súmula 696? A súmula 696 diz que se a parte tiver direito à suspensão condicional do processo e o Ministério Público não oferece, até porque tão somente é o MP que oferece a suspensão condicional do processo, o feito é remetido ao PGJ, ou seja, por analogia, se busca aquele procedimento do 28, do arquivamento do inquérito. Tranquilo, gente? Para a gente fechar, até porque eu não quero invadir aí o espaço do meu querido amigo, professor André Maia, e antes de eu terminar, não posso deixar de agradecer a Tânia, que é uma pessoa muito gentil com todos os professores. Fiquei muito feliz com esse convite, separei o dia hoje, preparei a câmera, fiquei arrumando aqui para ver se dá tudo certinho. Pode contar comigo, qualquer coisa que você precisar, Tânia. Saudar os professores, amigos, colegas, professor Padilha, que eu já sei que arrebentou na TwitchCam, professor Novaes, que é meu amigo, que divide a segunda fase de penal no curso Fórum comigo aqui, presencial e online. Pessoal, a Bárbara de Civil, que é dessa nova geração aí de professores, que está arrebentando, o Chiquinho lá no Supremo também. Então, realmente, eu estou no meio de grandes professores e isso só me honra. Sem delongas, para a gente fechar, Lei Maria da Penha, que é a aposta da tia Tânia. Galera, se cair a Lei Maria da Penha, eu quero todo mundo agradecendo a tia Tânia, mandando presente para ela, que se cair a Lei Maria da Penha, é porque ela pediu na TwitchCam para cair a Maria da Penha. Gente, muito cuidado com a Lei Maria da Penha, porque muitos de vocês estudam a violência doméstica com a mídia, e a mídia ensina tudo errado, tá? Lá no meu blog tem um artigo que eu escrevi sobre a Lei Maria da Penha, me honra muito, desde 2006, defender essa lei, ajudar e contribuir com as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Primeiro cuidado, violência doméstica não é só bater, não é só bater. Isso mesmo, não é só lesão. Você pode ter uma ameaça em violência doméstica, você pode ter um estupro em violência doméstica. Eu costumo até dar o exemplo da própria Maria da Penha, coitada. A Maria da Penha ela foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ou seja, não é lesão corporal. Tentativa de homicídio, o homicídio é um crime diferente de lesão corporal. Então esse é o primeiro cuidado. Violência doméstica, na verdade, é uma qualificadora que dá-se ao crime, uma qualificação que se dá ao crime. Qual foi a polêmica que talvez possa cair na tua prova? Qual foi a polêmica? O Supremo Tribunal Federal agora, em fevereiro de 2012, para nossa alegria, protegeu ainda mais a mulher. Lesões corporais leves e culposas, atenção para a dica, lesões corporais leves e culposas em âmbito doméstico contra a mulher, atenção, lesões corporais leves e culposas contra a mulher em âmbito doméstico não segue a regra geral. Ou seja,
é um crime de ação penal pública incondicionada. Não só o Supremo, mas como a lei, percebeu que, tornando essa ação pública e incondicionada, é inegável que a proteção em relação à mulher é muito maior. Porque ela sendo pública e incondicionada, a mulher não vai ficar com medo de ir lá, ser mais ameaçada, tirar a representação, aumentar as agressões. Muito cuidado, então, que essa foi a grande novidade do Supremo Tribunal Federal, reconhecer que realmente as lesões corporais leves e culposas contra a mulher é um crime passível de ação penal pública incondicionada. Para a gente fechar, que já estou estourando meu tempo aqui, uma novidade também jurisprudencial. Quinta-feira passada, o Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, consolidou um tema que estava meio inseguro na jurisprudência. Cabe liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Atenção, foi declarada parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Ou seja, o que eu quero que você guarde? Cabe liberdade provisória para o crime de tráfico, como cabia também para a lei dos crimes hediondos, como cabe também para o Estatuto do Desarmamento. Só faltava consolidar esse tema agora na nossa jurisprudência, cabendo, portanto, a liberdade provisória também para os crimes de tráfico de drogas. Tia Tânia, estou à disposição de você aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse finalzinho aí. E já deixando meu beijo, meu abraço para todos vocês. E obrigado pelo sambô, foi uma maravilha, eu estava dançando aqui antes. Então vamos passar o endereço direitinho da sua... Vamos passar o endereço do blog. Vamos. Da fanpage, para o pessoal ficar com contato aí. Vamos lá. Olha só, tia Tânia, na verdade, como agora eu estou investindo bastante no blog, eu estou ficando no Twitter, que eu acho que é bem mais dinâmico, bem mais interessante. Fiz revisões aí durante a semana inteira. Então eu estou no Twitter, no @BeloRodrigo. E nos blogs, agora que eu estou investindo mais nos blogs. A fanpage eu deixei um pouco de lado porque a gente não tem tempo de ter vida própria, vida no computador, sala de aula, advogar, família, namorada. Então eu deixei um pouco de lado a fanpage. Estou no Twitter. E eu estou sempre no Twitter, sou realmente um fã do Twitter, no @BeloRodrigo. E o meu blog, que eu direcionei, como a gente tinha conversado, fiz uma página única, onde você vai ou para o blog direcionado à OAB, ou para o blog direcionado a concurso. Então, a página principal do blog é muito fácil. www.professorrodrigobelo, o Belo com 2 L's, .blogspot.com.br. E aí fica bacana, porque aí o meu aluno se cadastra no grupo de e-mails, recebe o material, faça o sorteio de livro. Inclusive, tia Tânia, se você quiser, já que eu estou animado, você pode fazer um sorteio do meu livro aí de segunda fase para a galera que está assistindo a gente. Opa! Vamos fazer com certeza aqui, eu me comprometo com vocês aqui. Assim que eu terminar aqui o ao vivo, eu já vou colocar no ar aí essa promoção do professor aí, para vocês começarem a retweetar. E nós vamos, depois eu vejo com ele aqui como a gente vai fazer para, bom, seguir e retweetar, né? Isso! Uma mensagem. E aí nós vamos sortear esse livro que tá todo mundo esperando, que com certeza vai ajudar aí o pessoal para a segunda fase. Professor excelente, tá todo mundo, aqui não, nem venci retweetar tudo aqui, porque a timeline, desde a hora que ele entrou, o negócio começou, né? Você já sabe. Então, meu querido, eu que tenho que agradecer a sua presença aqui, viu? Adorei recebê-lo. Já faz tempo que eu tô querendo recebê-lo. Da outra vez, no último exame já era pra gente ter feito esse momento, mas aí acabou que não deu certo. Mas... Agora a gente se organiza, Tânia, para a gente fazer direitinho, porque o importante, esse carinho que você tem com os alunos, não só com os professores, é nítido isso, é nítido, apesar do computador, da videoconferência, mas é nítido essa sua preocupação com os alunos, e para mim é uma honra muito grande estar participando e dar boas-vindas aos novos seguidores que você está proporcionando aí também nessa revisão. Espero contribuir com a prova, que se lembrem de mim na prova no domingo. Porque o importante agora, né, Tânia, tem 2 tipos de aluno. Aquele que queria mais tempo para estudar e não pode, e aquele que quer a prova logo. Então a nossa função também é contribuir também com a calma,
controlar um pouco a ansiedade e confiar, porque o que foi feito, já foi feito, e essas revisões é mais também para o aluno dar uma olhadinha, para ele acalmar o coração dele. O importante é estar calmo na hora da prova. É isso aí, professor. E amanhã vai estar onde na revisão de véspera? Olha, amanhã eu estou aqui de manhã no Fórum, no curso Fórum aqui no Rio de Janeiro, e eu não posso deixar, né, Tânia, de ir lá para Curitiba, apesar de eu ser um professor aqui do Rio de Janeiro, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do curso jurídico em Curitiba, então eu fecho a revisão lá em Curitiba, mas no domingo eu já volto para o Rio para fazer também a correção ao vivo pelo curso Fórum TV também, quem quiser, depois da prova, poxa, será que tem alguma anulada, será que não tem? O curso Fórum vai fazer a mesa redonda também ao vivo amanhã. E, professor, muito obrigada pela sua presença aqui. A próxima vez eu vou querer que venha com o seu grupo de samba, viu? Vamos lá, vamos lá. Viver só do direito não dá, né? Tem que extravasar um pouquinho, né? É isso aí. Professor, muito obrigada, viu? Pela sua paciência e pelo seu carinho aqui de sempre conosco. E já todo mundo está saindo já com uma intimação coercitiva para, se tiver aqui um momento de segunda fase, para comparecer aqui, viu? Claro, claro, vamos fechar. E aí fico à disposição aí de você para a segunda fase para ajudar a galera. Um abraço para você, para todo mundo que seguiu aí. Vou acompanhar o André agora aqui, de casa aqui, que com certeza vai arrebentar em administrativo aí. Então tá bom, professor. Um excelente final de semana. Eu sei que para vocês é punk aí esse final de semana, né? Praticamente 24 horas no ar. Mas tenho certeza que vocês vão aí no final do domingo, aquele sucesso total da dupla dinâmica, né? Felipe e Rodrigo aí, com certeza, mais uma vez aí em todas as timelines, vocês podem acompanhar o sucesso que eles fazem aí, a hora que sai o gabarito. Eu já falei que eles têm bola de cristal, porque toda vez é dito e feito. Professor, tudo na timeline que o professor falou e caiu. Então, meu querido, um grande beijo pra você, viu? Tchau, tchau, E até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.